Meus irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, no dia de hoje trago a vocês uma reflexão sobre tudo aquilo que nós espíritas temos acompanhado ao longo do tempo, sobre o que se chama a transição planetária, que foi objeto de estudos até de uma obra mediúnica recebida pelo querido Divaldo Pereira Franco, com o mesmo nome, e também das comunicações que causaram um certo estupor e uma certa polêmica sobre 2012, numa entrevista que Chico deu, ou uma conversa fraterna com o querido Geraldo Lemos Neto e com a doutora Marlene Nobre. Mas dessa vez, meus queridos irmãos, em grande parte corroborando com o livro do querido Divaldo e também corroborando com a mensagem trazida por Geraldinho Lemos Neto, temos a opinião de um homem de ciência, um dos maiores cientistas do nosso tempo. Aos 88 anos, depois de 4 filhos e uma carreira longa e respeitada, como um dos cientistas mais influentes do século XX, James Lovelock chega a uma conclusão desconcertante. Se não fizermos nada, a raça humana está ameaçada. Gostaria de ser mais esperançoso, diz ele, em uma manhã ensolarada, enquanto caminhava em um parque em Oslo, Noruega, onde o estudioso faria uma palestra em uma universidade de Oslo. Lovelock é baixinho, invariavelmente educado, com cabelo branco e óculos redondos que lhe dão ares de avô coruja. Seus passos são gingados, sua mente vívida e brilhante, seus modos, tudo menos o que pudéssemos chamar de um pessimista. Aliás, a chegada desta grande transição planetária, um momento que acompanhamos em vários pontos do mundo, com guerras, fomes, pestes, mortes, parece até deixá-lo animado, porque diz ele, é uma época sombria, reconhece. Mas para quem puder agir, será emocionante. Na visão de Lovelock, até 2020, secas e outros extremos climáticos serão lugar comum. Até 2040, para ele, o Saara vai invadir a Europa e Berlim será tão quente quanto Bagdá. Atlanta acabará se transformando em uma selva de trepadeiras Kudizu. Fênix se tornará um lugar inabitável, assim como partes de Beijing, deserto, Miami terá elevação do nível do mar e Londres sofrerá imensamente com as enchentes. A falta de alimentos fará com que milhões de pessoas se dirijam para o norte, elevando as tensões políticas. Os chineses não terão para onde ir além da Sibéria, sentencia James Lovelock. O que os russos vão achar disso? O cientista sente que uma guerra entre Rússia e China seria inevitável. Com as dificuldades de sobrevivência e as migrações em massa, virão as epidemias. Segundo ele, até 2100, a população da Terra encolherá
bastante, sendo que a maior parte sobrevivente procurará habitar altas latitudes. Até o final do século, segundo o cientista, o aquecimento global fará com que zonas de temperatura como a América do Norte e Europa se aqueçam quase 8 graus Celsius, quase o dobro das previsões mais prováveis do relatório mais recente do painel intergovernamental sobre a mudança climática, a organização sancionada pela ONU, que inclui os principais cientistas do mundo. Nosso futuro, James Lovelock escreveu, é como o dos passageiros de um barquinho de passeio navegando tranquilamente sobre as cataratas do Niagara, sem saber que os motores em breve sofrerão pane, e trocar as lâmpadas de casa por aquelas que economizam energia não vai adiantar. Para Lovelock, diminuir a poluição dos gases responsáveis pelo efeito estufa não vai fazer muita diferença a esta altura que chegamos. Se tais previsões, meus irmãos, não vamos dizer que ele está absolutamente certo, mas se saíssem da boca de qualquer outra pessoa, daria para rir delas, como se fossem devaneios. Mas não é tão fácil assim descartar as ideias de James Lovelock, na posição que ele ocupa de inventor, que criou o aparelho que ajudou a detectar o buraco crescente na camada de ozônio da Terra e que deu início ao movimento ambientalista da década de 70. E na posição de cientista genial, apresentou a teoria revolucionária conhecida como Gaia, a ideia de que o nosso planeta é um superorganismo que de certa maneira está vivo, mas muito doente por culpa exclusivamente nossa, seus habitantes, os seres humanos. Essa visão hoje serve como base a praticamente toda a ciência climática. Isto mesmo, esta visão de Lovelock serve como base para toda a ciência climática. Lynn Margulis, bióloga pioneira da Universidade de Massachusetts, Estados Unidos, diz que Lovelock é uma das mentes científicas mais geniais, inovadoras e rebeldes de todos os tempos. Richard Branson, o grande empresário britânico e ambientalista, afirma que Lovelock o inspirou a gastar bilhões de dólares para lutar contra o aquecimento global. Jim é um cientista brilhante que já esteve certo a respeito de centenas de coisas no passado, diz Branson, e completa: se ele se sente pessimista a respeito do futuro, é importante para a humanidade prestar atenção. Então, meus queridos irmãos, como espíritas que somos, é claro que confiamos no governo invisível do Cristo, que é o governador espiritual da terra. Confiamos nas rédeas seguras dos espíritos protetores de todos os povos, mas sabemos da existência da lei universal de causa e efeito, e o homem usou seu livre-arbítrio muito mal, e conhecemos a simplicidade da lei. Quem semeia vento, colhe tempestade. Nada de fim de mundo ou final de civilização, mas os espíritos nos dizem que a transição é séria, assume caráter universal
E fica essas reflexões, não é? Algo que o Chico disse que seria um período difícil que a humanidade viveria, mas que podia ultrapassar bem se não entrasse em um conflito nuclear. Nas informações dadas pelo querido espírita de Minas, o Geraldo Lemos Neto. Mas eu aconselho aqui a leitura da obra magnífica de Manuel Filomeno de Miranda, recebida pela mediunidade santa do Divaldo Pereira Franco, não é? Sobre a grande transição planetária. E como enxerto, mas um enxerto de grande também importância, fica aqui essas informações de James Lovelock, um dos maiores nomes da ciência da atualidade. Então é isso, esta mensagem que eu queria trazer, essa reflexão sobre a transição planetária, na visão de um homem que não habita o campo da espiritualidade, mas sim da ciência, mas confiando sempre em Jesus, o nosso divino mestre, que tem as rédeas, porque o mundo não está e nem estará jamais à matraca, porque Jesus está no leme. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.